E aí pessoal, este é o canal Pague-se Primeiro, aqui você fica sempre atualizado com os resultados das empresas. Neste vídeo falaremos sobre a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2024 da Companhia Brasileira de Alumínio. Os avanços nos pilares estratégicos do segundo trimestre de 2024 foram: startup do projeto de disposição de resíduos a seco, projeto que permite aumentar a vida útil e segurança da barragem de Palmital. Mix de venda concentrado nos produtos de maior valor agregado, com destaques para o aumento do volume vendido de ligotes, alumínio, silício e folhas, versus o primeiro trimestre de 2024. 62% do CAPEX do primeiro semestre de 2024 concentrado nos projetos de expansão e modernização, em linha com o esperado. Maior nível de utilização das salas fornos desde o segundo trimestre de 2022, com aumento da produção de alumínio líquido, reforçando a estabilidade operacional. Forte recuperação dos resultados com melhores preços praticados e queda nos preços dos principais insumos. Consolidando posições de referências em ESG. Mudanças climáticas. A CBA assina documento defendendo a criação urgente de um mercado regulado do carbono no Brasil. A CBA inicia programas de apoio à gestão pública. AGP, Ação Climática. Na biodiversidade, o legado verde no Cerrado, primeira reserva particular de desenvolvimento sustentável de Goiás e do Cerrado. Já as premiações e reconhecimentos: Prêmio Exame Melhor do ESG 2024, Great Place to Work, Brasil, que é o melhor lugar para se trabalhar, e diálogo com a CBA ESG, a terceira edição de diálogo CBA ESG, na cadeia de valor. Foram abordados os temas: suprimento sustentável, descarbonização da cadeia de valor e o alumínio como aliado na transição energética. Falando sobre o panorama do mercado de alumínio do segundo trimestre de 2024 da Companhia Brasileira de Alumínio. Após queda sazonal no primeiro trimestre de 2024, a recuperação da demanda gera balanço deficitário no segundo trimestre de 2024. Falando sobre o balanço global, oferta versus demanda, o segundo trimestre de 2024 ficou em menos 246. O balanço ajustado pelas importações e exportações de alumínio primário. A recuperação da demanda no segundo trimestre de 2024 fez com que o mercado de alumínio voltasse ao patamar deficitário, o que não ocorria desde o segundo trimestre de 2023. A demanda de alumínio primário na China atingiu o maior patamar dos últimos anos, apesar das preocupações com o desempenho macroeconômico do país no resto do mundo. A demanda também acelerou em linha com o patamar do segundo trimestre de 2023. Aumento da demanda e balanço deficitário reduziram os estoques em dias de consumo no segundo trimestre de 2024. Impactados pelo mercado deficitário e demanda mais altas, os estoques em dias de consumo reduziram para 51 dias, perto do ponto de equilíbrio. Já os estoques dos armazéns da LME e SHFE, em maio, uma entrada de metal fez com que os estoques oficiais LME mais SHFE atingissem o patamar acima de 1 MT, pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2021. Trata-se de um material que estava em estoques não oficiais e foi colocado na LME por um trader de mercado. Fundamentos melhores impulsionaram a LME no segundo trimestre de 2024, mas piora no cenário fez com que a LME recuasse em julho. Após atingir o maior volume dos últimos 2 anos em maio, o preço LME desacelerou em junho e julho, com pioras das perspectivas de mercado, principalmente na China. O mercado deficitário e custos logísticos mais altos refletiram positivamente nos prêmios do segundo trimestre de 2024. Em julho, os prêmios internacionais seguiram a tendência de queda da LME. Brasil, demanda segue consistente no segundo trimestre de 2024 e com avanço em relação ao segundo trimestre de 2023. Os destaques para a venda de implementos rodoviários decorrente da nova tecnologia de motorização Euro 6 e maior comercialização da carreta com 4 eixos, impulsionando o mercado de chapas. Produção de carrocerias de ônibus demonstrou bons resultados do segundo trimestre de 2024. Chapas, refletindo o avanço do programa Caminho da Escola. Produção de embalagem de metal segue em crescimento no segundo trimestre de 2024. O desabastecimento dos estoques de 2023
e a demanda crescente estão refletindo no melhor mercado para folhas. Mercado de cabos continua com demanda positiva e consistente. Prêmio domésticos avançou acompanhando os prêmios internacionais, porém ainda abaixo do segundo trimestre de 2023. Indicadores setoriais. Falando sobre vendas e implementos rodoviários, ficou em 39 mil unidades no segundo trimestre de 2024, um crescimento de mais de 9% se eu comparo com o primeiro trimestre de 2024 e um crescimento de mais de 11% quando eu comparo com o ano anterior. Já a produção de carrocerias de ônibus ficou em 6 mil unidades no segundo trimestre de 2024, um crescimento de mais de 28% quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024 e um crescimento de mais de 31% quando eu comparo com o ano anterior. Já a produção de embalagem de metal ficou em 322 quilotons no segundo trimestre de 2024, mais de 5% de crescimento quando eu comparo com o primeiro trimestre de 2024, que ficou em 306, e mais de 17% de crescimento quando eu comparo com o ano anterior, que ficou em 275 quilotons. Falando sobre o desempenho operacional e financeiro. Aumento no volume total de vendas comparado com o ano anterior, sustentado pelo segmento de primários e melhor mix. No segundo trimestre de 2024, o primário ficou em 72, mais de 35% de crescimento. Já os transformados ficou em 33 quilotons, mais de 11% de crescimento quando eu comparo com o ano anterior. A reciclagem ficou em 24, comparado com o ano anterior, um crescimento de mais de 9%, e o total ficou em 128 no segundo trimestre de 2024, um crescimento de mais de 22% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 105. Já os destinos das vendas, o mercado externo correspondendo a 13% e o mercado interno correspondendo a 87%, falando do segundo trimestre de 2024. Já o volume de produção de alumínio ficou em 91 quilotons, mais de 14% de crescimento quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 80. A redução do volume de geração própria devido à menor afluência hídrica no período. A comercialização de energia. A energia que não é consumida para a produção do alumínio líquido é vendida como excedente e, portanto, a receita é alocada no segmento de energia. A produção de alumínio. A energia consumida na produção de alumínio líquido, que advém da geração própria da CBA, compõe o custo de alumínio e, portanto, é alocado no segmento de alumínio. No segundo trimestre de 2024, o consumo ficou em 742, já a geração própria 714 e os contratos em 104 megawatts, totalizando 818 megawatts no segundo trimestre de 2024. Menor geração própria e maior consumo reflete em maior custo de energia para a produção de alumínio. No segundo trimestre de 2024, o total foi 10.478 por tonelada. Já o custo de produção do segundo trimestre de 2024 comparado com o primeiro trimestre de 2024, mais de 4% alumina, consumo pontual de alumina recuperada no primeiro trimestre de 2024, operando a economia no período. Preço de soda e gás estável no trimestre. Menos 7% pasta anódica. Menos de 11% no preço de coque. Mais de 37% energia. Menor afluência hídrica acarretou em volume de geração de energia própria mais baixo e, consequentemente, maior consumo de energia proveniente dos contratos. Os custos dos produtos vendidos ficaram em 1.807.000, 96% correspondendo ao alumínio e 4% correspondendo à energia, falando do segundo trimestre de 2024 sobre os custos dos produtos vendidos. Aumento na receita líquida e EBITDA, reflexo do maior volume de vendas e melhores preços praticados. A receita líquida do segundo trimestre de 2024 ficou um total de 2.065.000. O alumínio correspondendo a 2.014.000, energia 38 milhões e o níquel em 32 milhões, falando de receita líquida. Já o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2024 ficou em 339 milhões, a margem EBITDA em 16%. A observação: os ajustes referem-se ao resultado das participações societárias e dividendos recebidos
de investidas e eventos não recorrentes do resultado, incluindo a marcação ao mercado, MTM, dos contratos futuros de energia. Maior concentração de CAPEX no primeiro semestre de 2024, com projetos próprios da conclusão. O CAPEX em regime de caixa ficou em 169 milhões, sendo que a manutenção em 41 milhões, reforma de fornos 18 milhões e expansão e modernização em 110 milhões, totalizando 169 milhões em regime de caixa. Já o pipeline dos projetos CBA, os principais avanços desde o IPO foram religamento das salas Fornos 3, linha de tratamento da sucata na Metalex, instalações do forno Sidewell na Metalex, modernização da tecnologia das SFs, disposição dos resíduos a seco. O projeto com startup no segundo semestre, REAL. Geração de FCL, mesmo com o avanço dos projetos de expansão, ficou FCL em 33 milhões, que é o fluxo de caixa do segundo trimestre de 2024. Já o EBITDA ajustado em 339, capital de giro menos 90, IRCS menos 4, o CAPEX menos 169 milhões, FCO em 76, financeiro em menos 35 e investimentos em menos 9 milhões. Já os estoques, um crescimento, impacto positivo de estoques de 50 milhões, principalmente pelo aumento de volume de vendas no período do segmento de primários. Já uma redução dos fornecedores de dividendos a receber, efeito negativo em 93 milhões na conta fornecedores e aumento de 79 milhões de saldo de dividendos a receber da Enercan. A observação, aplicações financeiras, juros e instrumentos derivativos. Aumento de participação em investidas. Redução da alavancagem com recuperação do EBITDA, apesar do efeito negativo da variação cambial na dívida. Captação de 498 milhões no trimestre, sendo 425 milhões via NCE com prazo de 7 anos e swap para dólar com custo de 6,76% ao ano. Aumento da dívida bruta no segundo trimestre de 2024 em função da variação cambial, tanto da dívida quanto nos instrumentos financeiros derivativos. A alavancagem reduziu para 5,66 vezes, refletindo a recuperação no EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. Com caixa robusto, é esperado o pré-pagamento de algumas dívidas no terceiro trimestre de 2024, com o objetivo de alongar o prazo médio. Devolução parcial do recurso do BNDES, prevista para o terceiro trimestre de 2024, estimada em 150 milhões, que financiaria a modernização das salas fornos e teve seu programa postergado. É previsto para o terceiro trimestre de 2024 a liquidação antecipada de algumas dívidas, totalizando 85 milhões, com vencimento em 2027, que permitirá o alongamento do perfil da dívida. Ações no segundo trimestre alinhadas à resiliência e fortalecimento da competitividade da CBA. Smelter, operando com 97% do nível de utilização, concentração de produção e venda com produtos de maior valor agregado, redução do volume de contratos de energia. Já o desempenho financeiro, recuperação do EBITDA ajustado, posição robusta de 2 bilhões de caixa, aprovação do pré-pagamento da dívida, alongando o perfil do endividamento, 62% do CAPEX do semestre concentrado nos projetos de expansão e modernização. As mensagens final foram: oportunidade, CBA tem uma receita líquida majoritariamente atrelada ao dólar, custo da CBA majoritariamente em reais, redução da alavancagem com recuperação do EBITDA, demanda positiva para os setores relacionados à transação energética. Ponto de atenção: Yunnan voltou a operar em plena capacidade, mas pode enfrentar novos fechamentos no final do ano, período de menor afluência hídrica. Desaceleração do mercado imobiliário e de construção civil na China. Demanda de alumínio no mundo, excluindo China, ainda em patamares baixos. Aumento e queda recente da LME evidencia volatilidade destas indústrias, mas os fundamentos do mercado para o médio prazo continuam positivos. E é isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo sobre a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2024 da Companhia Brasileira de Alumínio. Se você acha que esse vídeo agregou na sua vida como investidor, se inscreva no canal, ajude meu canal a crescer para que esse vídeo chegue em outras pessoas
comente, compartilhe, assista aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!